Bom dia, meus amigos, minhas amigas do TikTok. Pois é, pessoal, aí no fundo tá o jogador Marlon, foi a mensagem que o Grêmio postou no seu Twitter, nas redes sociais. Um lance muito feio, né? Que até no momento a gente estava lá cobrindo o jogo Grêmio e Vitória, nos pareceu que tinha sido um choque de cabeça até. Foi muito rápido o lance. E a gente achou assim que tinha sido uma jogada normal, né, de disputa de bola. Mas depois a gente teve as informações desta fratura no tornozelo do jogador Marlon, inclusive uma foto, uma imagem muito forte, né? Tortou o pé do jogador. E, claro, foi um acidente de trabalho, o jogador do Vitória não teve... Tô tomando um cafezinho, viu, pessoal? Senão o TikTok vai querer me tirar a live. O jogador Marlon, infelizmente, saiu machucado. O jogador, acho que foi o Eric do Vitória, ficou até desolado. É um acidente de trabalho, né? Foi um lance casual de disputa, não houve maldade, né? Uma fatalidade, e o jogador Marlon vai ficar afastado por 6 meses hoje à tarde, né? Ele vai passar por cirurgia no Moinhos de Vento. Desejamos melhora, uma boa recuperação ao Marlon, que volte aos gramados, né? Um profissional que depende da profissão de jogar bola, sua família também. E é muito triste um trabalhador do futebol ficar afastado, né? Não foi maldade, pelo que a gente viu assim no lance. Um lance que eu acho que foi meio de frente, assim. Nos parecia uma disputa de frente, né? E, infelizmente, eu acho que ele trancou o pé no gramado e acabou virando o tornozelo, quebrando o tornozelo, né? Acho que travou a chuteira, né? Eu já tive claro, não nessa gravidade, mas num gramado molhado, né, que me deu um problema no tornozelo também. Mas inchou, eu não quebrei, mas numa dividida de bola, num treinamento dos 2 toques. Eu gostava muito desse treinamento de 2 toques. Hoje não se faz mais, eu acho, nos clubes. Antigamente, nas cagoleirinhas pequenas, fazia o campo reduzido de 2 toques. Eu gostava muito desse treinamento reduzido de 2 toques. Tempo que eu jogava, né? Então, de técnico aí do Bangu Futsal, precisamos ganhar segunda-feira. Eu estarei suspenso, né? Mas estaremos ali no bastidor, estaremos ali anotando as planilhas, né? E pelo WhatsApp aí, comunicando com o meu auxiliar, o Wagner. Eu não sei se é um jogo, acredito que tenha sido um jogo, né? Depois tem um campeonato, tá muito difícil esse campeonato aí da Copa Municipal de Amistoso. Campeonato aí da Copa Municipal de Amistoso. Ontem eu venci 2-0 o Vitória. O Vitória até no início jogou reativo e procurou segurar o Grêmio. Aí tomou um gol. Até foi uma falha. Eu vou até olhar depois, viu, pessoal? Eu tenho que ver esse lance aí do gol do Grêmio. Eu não tenho as imagens. E aí o Grêmio fez 1-0. Depois teve um pênalti, que no momento eu estava comentando pela Sport Show. Achei que foi pênalti. Achei. Depois no VAR, que eu acho que aí o importante dessa tecnologia do VAR, orientar o árbitro para revisar, e o árbitro viu que o jogador do Grêmio se joga no lance e não é o se joga, ou caiu sozinho, assim, e não foi penalidade máxima, e o árbitro voltou atrás no que ele tinha dado. Aí, no segundo tempo, o Amuso, que eu acho um dos melhores, junto com o Arthur, e o namorado dos melhores jogadores do Grêmio,
E o William também, né? Fez os 2-0. O Vitória tentou ir para cima, mas aí que eu sempre digo, por que o treinador deixa para botar os seus atacantes faltando 5 minutos para terminar o jogo, né? Aí o Vitória tem o Anderson Pato, um menino que, segundo informações, é da várzea lá de Salvador, um menino bom de bola, esse Anderson Pato, um atacante agudo. Aí faltando 5 minutos ele volta o cara, né, tia? 2-0. Se tu tá perdendo 1-0, já entra com os caras, velho. Já entra mudando o time. Não. Aí esperam passar todo o segundo tempo para fazer as mudanças. Aí é complicado, né, pessoal? Aí é difícil quando tem que mudar, quando tu vê que a coisa tá errada. Eu digo porque eu sou técnico amador de futsal, então eu falo porque eu convivo numa competição, claro que é de forma amadora, e às vezes eu tenho que ver que a coisa não tá dando certo. Eu vou mudando, né? Vou fazendo minhas substituições, vou alterando o quadro para tentar buscar uma outra forma de jogar e uma outra dinâmica para a minha equipe. Eu, pelo menos, penso assim. Cada treinador pensa do seu jeito, né? Aí eu espero faltar 5 minutos para fazer as substituições. O Grêmio venceu, tá bem na competição, acho que deve estar em 7º. Depois eu vou verificar. Enfrenta o Vasco agora domingo, enquanto o Inter enfrenta a Chapecoense aqui em Porto Alegre. E vocês sabem que vai ter a parada da data FIFA, o campeonato só volta em abril. Né? Vai ter, eu acho que 2 semanas aí de data FIFA. E o campeonato para. Depois recomeça em abril. O Inter pega o São Paulo aqui, o Grêmio já não sei quem é que pega aí. Tem que olhar na minha tabela. O Grêmio jogou com o Everton. Foi bem no gol. Nos momentos que a bola chegou, poucas vezes chegou, mas foi. O Pavão, por incrível que pareça, vocês viram, até eu comentei ontem na Rádio Sport Show. O Pavão, nas férias, estava sendo na lista de dispensa, sendo detonado, expurgado do Grêmio. Aí chega o técnico europeu, Luiz Castro, o português Luiz Castro, bota o Pavão na lateral e o Pavão rende na lateral. Para vocês verem o que é o futebol. O Balbuena, até foi bem na zaga. O Vieira crescendo, às vezes dá umas falhadas aí, mas é bom zagueiro esse do Grêmio. O Malo, infelizmente, o capitão do time, teve essa infelicidade aí. Voltamos a desejar boa recuperação ao Malo. Depois o Caio Paulista entrou ali pela lateral. O Léo Pérez, que estreou. O Nardoni. É o Nardoni, né? Acho que é o nome dele. Depois entrou o Monsalve. O William jogou bem o primeiro tempo, depois entrou o Norega. Acho que o William, a idade já está cansando. O Enamorado também fez um bom primeiro tempo, mas entrou o TT, que não apresentou muito bom jogo. O Amuso, grande atuação. Depois entrou o Mac, que também não conseguiu manter a atuação do Amuso. O Carlos Vinícius, bem marcado, né? Não, já começou a não fazer tanto gol como fazia antes. Luiz Castro, o português, aliás, se recuperando, fazendo um bom trabalho. Geralmente o técnico europeu, ele trabalha com uma dinâmica. Geralmente o técnico europeu, ele trabalha com uma dinâmica de equipes. Eu até observei isso na Copa Mundial de Clubes. E no Brasil eles ainda tem aquela cultura antiga dos 11 e ficava abraçado com os 11. Não pode, tu tem que ter um grupo. Tu tem que ter vários jogadores. Tu tem que sempre olhar para o teu banco de reserva e ter reservas de qualidade que no momento que tu vai precisar alterar um quadro de um jogo, tu tem os jogadores para poder atuar, poder manter a tua dinâmica de jogo. Então, eu acho que o motivo que os técnicos brasileiros estão perdendo espaço para os técnicos estrangeiros
é que o técnico brasileiro está ultrapassado. Outra coisa que eu comentei também na Sport Show ontem, nós tínhamos sempre esses meninos, vou falar que sério mesmo, da raça negra, habilidosos, velocistas, muitos jogadores nos nossos clubes, centroavantes, na época os ponteiros, meio-campistas, ou até mesmo os cabeças de área, que eu gosto muito, os brucutus dos anos 70, os quebrador de bola, que eu gosto muito desse tipo de jogador, claro, para determinadas situações, né? Então precisa ter o brucutu, o cabeça de área, o quebrador de bola. E a gente tinha muitos jogadores nos grandes clubes. E hoje, com a história do empresário, hoje tudo tem que ter empresário. As escolinhas se elitizaram. Não se dá mais espaço para os meninos dos bairros, os meninos das vilas. Também tem uma outra situação que também está afetando o nosso futebol, que é a violência. Antigamente nós tínhamos vários campos de futebol de várzea. Tanto aqui em Porto Alegre, lá na minha terra, Vacaria, eu jogava nos campinhos de várzea. Então, hoje não dá mais. Quem é o pai, a mãe que vai deixar o seu filho jogar num campinho para que Deus o livre tomar um tiro? Ou deixar o seu filho na rua para ser refém do tráfico? Eu até falo menino e menina também, que as meninas estão jogando futebol também. Desculpe até a minha falha, né? A gente tem que, às vezes se passa, se esquece, mas as meninas também. Quem é que vai deixar uma filha também com toda essa violência, esse feminicídio, essas coisas sujas, nojentas que está aí na sociedade, infelizmente, né, pessoal? Feminicídio, estupro, coisas assim horríveis, né? Então, essa questão social está afetando o futebol. Então tem que se repensar as escolinhas, tem que se repensar a formação de jogadores, tem que se abrir espaço para os jogadores e jogadoras da periferia das cidades, aqueles que não têm condições que os pais não têm condições de pagar uma mensalidade. Tem o Bolsa Atleta, não sei até como é que funciona o Bolsa Atleta, não sei se também vai para o futebol, para incentivar mais, dar mais qualidade para o futebol brasileiro. Nós temos, tu vê, a gente tem que trazer um Amuso da Europa para ser a característica do futebol brasileiro. O Inter teve que trazer Carboneiro para ter esse jogador velocista, esse jogador driblador, esse jogador quebrador de linhas, que a gente tinha um monte aqui no futebol brasileiro. Então tem que se repensar o futebol brasileiro. Nós estamos muito elitizados, nós estamos virando europeus. Os estádios, então, pessoal, olha, para a mídia trabalhar, eu falo na minha questão de mídia, imagina os torcedores com os ingressos caros. Olha, é ficando difícil trabalhar. Eu vejo principalmente o Beira-Rio, a Arena, a gente tá trabalhando legal. Uma elitização da mídia no Beira-Rio. Então nós estamos ficando muita cultura europeia. O futebol está virando muito europeu. Nós estamos perdendo as características do futebol brasileiro. Claro que a gente tem que ter as coisas boas que eles têm, o bom planejamento que eles têm de científico de jogadores, da base até o profissional. Nós temos o planejamento tático, estratégico, aonde a gente quer chegar, o objetivo que a gente tem que traçar. Isso tem que ser bem definido. E essa questão da base é um dos problemas que, na minha opinião, a gente está enfrentando. E por isso que a gente não ganha mais Copa do Mundo, a gente não está mais produzindo jogadores, os jogadores vão muito cedo para a Europa. E outra coisa, trazem jogadores que a gente nunca viu falar. Trazem para a seleção brasileira jogadores que passaram assim, que tu nem lembra quem foram. Grande parte desses jogadores que estão na seleção brasileira, não conheço. Sinceramente, não conheço. Nunca vi jogar não sei aonde, foram para a Europa, aí fizeram nome na Europa, jogam na seleção, que até o João Rodrigues da Rádio Escola falou certo. A seleção brasileira tem que ser jogadores que jogam no Brasil.
Aí tu traz jogadores de fora que estão totalmente desconectados com o futebol brasileiro, com a realidade do futebol. O técnico está aqui observando os atletas e os jogadores estão lá na Europa, numa outra realidade, numa outra situação, num outro clima de temperatura, num outro clima, num outro mundo, numa outra vivência do futebol. Então a gente não vai ganhar nada na Copa do Mundo, continuar assim. Né? Como eu falei antes, pegar o planejamento dos europeus, copiar a forma de estilo deles, buscar ter duas equipes, ter a equipe titular, ter uma equipe reserva para poder observar, aproveitar essas competições menores e observar jogadores. Agora não adianta observar jogadores e não aproveitar os jogadores. Não adianta que nem o Campeonato Gaúcho Internacional botou um monte de garoto, que uns até foram bem, e não botar os garotos. Né? Então é complicado, né, pessoal? Já, por exemplo, o Luiz Castro me parece que já aproveitou e tem aproveitado os meninos que ele observou no Campeonato Gaúcho. Né? O Vitória com o Luiz Arcanjo, meio atrapalhado, um bom goleiro. O Natan Mendes, depois o Enzo Lopes, entrou muito bem, entrou muito tarde, na minha opinião, esse jogador do Vitória. O Camutanga, depois o Ayrton. Kaká. O Ramon, ex-Inter, jogou muito bem o Ramon. Acho que o Inter não quer ele por questões, não sei se não é disciplinares, né? Kaique, ex-Juventude, foi bem. O Baralhas, quem diria, jogando bem no Vitória, né? Aí não dá para aguentar. Martinez foi bem. O Mateuzinho não deveria ter saído, na minha opinião. Entrou o Fabre, acho que errou o Ventura. O Eric, que teve essa situação com o Maico, aí depois entrou o Tárzia. Acho que até em função da parte psicológica do Eric, ele acabou saindo, né? Coitado, ficou muito depressivo, né? Com o lance do colega, aí, com o Marlon aí do Grêmio. Acho que o jogador ficou meio perturbado e o Jair Ventura tirou ele. O Kaiser, que não jogou. Tentou jogar, mas ficou muito preso a marcação, também não teve a... Aí o Anderson Pato, que para mim tinha que ter entrado já desde o início do segundo tempo, que é um bom jogador. Gostei muito desse menino contra o Atlético, um menino promissor, menino que veio da Várzea lá de Salvador. Muito bom jogador, o Anderson Pato, que na minha opinião deveria ter entrado mais cedo na partida. Na minha opinião, errou Jair Ventura ter botado esse menino muito tarde. Tá, meus queridos, eu ainda vou gravar mais uns vídeos aí no Instagram. Talvez à noite eu volte aí pelo TikTok. Perdão, eu tô no TikTok, no Instagram. E a gente vai conversando aí, tá? Muito obrigado a todo mundo aí na minha live do TikTok. Bom dia, beijo no coração de todos. Tchau.